De acordo, nós outros vamos sendo cambiados, nós outros também vamos sendo bendecidos, vamos buscando uma forma melhor de viver. E Deus está em los lugares onde há bendição. Se em sua casa há paz, se em sua casa tem tranquilidade, é porque aí está Deus. E se Deus está, don't you worry, everything gonna be alright. E eu tenho certeza. Hoje eu estava falando com meu amigo Efraim, o diácono Efraim. Nós outros estávamos fazendo algumas coisas e ele falando para mim, pastor, nossa vida começou a cambiar. Desde quando nós outros conhecemos essa igreja Manancial de Bendições em Normal Park. Quando minha mamá conheceu a Yad, eu veni de Virgínia, meu irmão Juan veio de Virgínia. E nós conhecemos a igreja Manancial, nossa vida começou a cambiar. Nossa forma de viver começou a cambiar. E hoje, pastor, tuve meus filhos todos aqui em esta igreja. Todos os filhos de Efraim e de Marisol vieram de aqui, deste lugar. Todos foram consagrados. Nós outros somos bendecidos por la graça de Deus, porque Deus é bueno e sua fidelidade está de geração a geração. Eu estou contigo, meu filho. Eu canto esta canção porque é uma canção antiga. E é uma canção que me traz à memória meu papá, porque sempre que eu estava passando por alguma situação difícil, meu papá chegava e cantava essa canção para mim. E sempre estava na boca dele, papá nunca olvida de seus filhos. E hoje, ayer era como 2, 3 da manhã, eu e Dave estava aqui, trabalhando, Dave entrando aqui abaixo para preparar, não há muitos cables aqui arriba, Dave preparando, 3 da manhã e eu aqui com ele. E ele, vamos parar e cantar, papá, vamos, para testar esse sonido? E era 3 da manhã, eu estava aqui cantando para ele, esta canção. E Deus canta e habla para nós outros todos os dias. É uma canção em português. Eu trato de traduzir em espanhol. Presta atenção para que você possa entender a canção. Tá bem? Eu estou contigo, meu filho, me amo. Nunca te deixo solito. Soy Deus que dos hijos eu entrego muito bem, e de ti não olvido também. Não abandones mi amparo, porque eu sou Deus que te guardo, pois provei lá na cruz mi amor por ti, e de ti não olvido amar. La batalha, eu contigo pelearei. Se pisares em espinhas, eu contigo pisarei. Não te dejo, ó mis hijos, sea donde queres que vá, a tu lado sempre vou estar. Se entrares na batalha,
eu contigo pelearei. Se pisares em espinhas, eu contigo pisarei. Não te dejo a mis hijos, sei aonde queres que vá. A tu lado sempre vou estar. Aleluias. Aleluias. Eu invito os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 8. Se queres, por favor, ponga em seus pés. E se puedes também. Isaías 49, versículo 8. Que habla assim. Assim dijo Jehová: em tempo aceitável te oí, te ajudei, e te guardarei, e te darei por pacto ao pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes assoladas heredades, para que digas a los presos, salid, e a los que estão em tinieblas, mostraos. Em los caminhos serão apacentados, e em todas as alturas tendrão seus pastos. Não tendrá hambre, nem sede, nem el calor, nem el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericórdia los guiará, e los conduzirá a manantiales de águas. Amém? Eu vou ler esse último versículo e quero ouvir um glória a Deus, de la igreja, de todos. Vou ler o último versículo para ouvir um glória a Deus. Não terá hambre nem sede, nem el calor, nem el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericórdia los guiará e los conduzirá a manantiales de água. Graças, Senhor, por sua palavra. Esta palavra é viva e é eficaz. Suas promessas são verdadeiras e não falham. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar tu assento. Irmãos, aqui está falando de restauração de Jerusalém. La restauração de Jerusalém. E também está falando de la obra de Cristo en la tierra, de todo el trabalho de restauração que se perdeu no primeiro homem, Adão, mas está sendo restaurado hasta hoje, e será um homem também que se chama Jesus, Cristo, el Hijo de Deus, aquele que por amor foi enviado para restaurar aqueles que foram hechos e criados para louvor e para a glória de Deus. Nós outros não somos qualquer pessoa. O diabo quer tratar nós outros
de qualquer maneira. O diabo quer que patear nós outros como se pateia uma pelota. Mas nós outros não somos pelotas. Nós outros não somos qualquer. Nós outros fomos criados por Deus para ser o melhor de Deus em esta terra. Deus hizo tudo para loor de sua glória, e nós outros para glorificá-lo, para adorá-lo e para render graças e loor a Ele. Nós outros fomos hechos para glorificar a Deus, não fomos hechos para ser pateados por el diabo. E o diabo quer enojado, claro. O diabo quer enojado com a igreja Manancial de Bendiciones. O diabo queda enojado com a igreja Manancial de Bendiciones. ¿Por quê? Porque a igreja Manancial de Bendiciones tem uma razão para existir. E a única razão que a Manancial de Bendiciones existe é para predicar a palavra a todos aqueles que querem ouvir a palavra. E a palavra de Deus, conforme habla, viva e é eficaz. Se você escuta a palavra, dar ouído à palavra, põe a palavra por obra em sua vida, certamente você não será o mesmo. Certamente, através da palavra, através de Cristo Jesus, através do caminho, a verdade e a vida, através do Espírito Santo de Deus que nos ajuda, seremos ou somos, somos e seremos transformados para loor e para a glória de Deus. Quem aqui está sendo transformado? Deus não terminou a obra com os três Marcos e Janet. Deus não terminou a obra que começou com os teres. A obra que Deus começou com você, a obra que Deus começou com cada um de nós outros. Todavia, às vezes, relajamos e pensamos que Deus hizo tudo. Deus não terminou com os teres, todavia, José e Natália. Deus todavia está trabalhando a seu favor, a nosso favor, porque santo, um povo puro, um povo que adora, verdadeiros adoradores, que os adoram em espírito, mas também adora com nossa verdade. Adora com nossa verdade. Pastor, e qual é a sua verdade? Minha verdade é a verdade de Cristo. Eu sou a verdade. É o que Cristo falou. E a verdade de Cristo também, agora, é minha verdade. Quem tem a verdade de Cristo como sua verdade aí? Há alguém? Há alguém que agarrou a verdade de Cristo e falou: agora a verdade de meu Senhor é minha verdade também, porque eu nasci para adorá-lo. Transforma, Senhor. Sana, Senhor. Transforma, Senhor, a nossa oração. Sana, Senhor, nossa terra, nossa vida, nossa família. Sana, Senhor, nosso ambiente de trabalho. Sana, Senhor, nossa vida em família. Sana, Senhor, aquilo que não alaba seu nome. Echa fora. E que o Espírito Santo de Deus possa obrar, trabalhar e fazer de nós outros vasos novos e mais maleáveis para ser trabalhado por nosso Cristo, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o que nós outros acabamos de ler: assim diz Jeová, em tempo aceitável te ouí, e em dia de salvação te ajudei. Em el tempo que você chegou a esta casa, em el dia que você aceitou Jesus como seu salvador personal, esse é o dia que Deus marcou sua vida. Esse é o dia aceitável para você.
Mientras nós outros podemos respirar, mientras nós outros podemos tomar decisão de aquilo que queremos fazer e queremos ser, este é o dia aceitável. E mientras vivamos, o dia aceitável é hoje. Para você, foi alguns anos atrás, algumas semanas atrás, você tomou a decisão de servir a Deus. E o dia aceitável, Deus te salvou. Em el dia aceitável, você aceitou a Cristo como Salvador personal. E Deus tem promessas para aqueles que aceitam a ser cambiado, a ter coração novo, coração maleável, irmãos, que o Espírito Santo de Deus pode trabalhar. Te ajudei e te guardarei. Ajudou a nós outros a encontrar a salvação. E a promessa aqui não é que te guardei aqui, que eu te guardarei. Pastor, é futuro, te guardarei. Quando? Pergunta aí, pergunta. Pastor, alguém me pergunta aí. Pastor, hasta quando? Esta promessa que eu te guardarei é futuro. Alguém desse lado quer fazer a mesma pergunta? Alguém aqui faz a pergunta? Apaga essa luz, David. Não queda prestando atenção em luz, não queda... ok. Eu não quero que a palavra de Deus seja... Hasta quando está no futuro que eu te guardarei? Habla assim para você mesmo, eu vou falar, depois você habla. Hasta que todas as... Rodando, presta atenção e depois você repete. Todos, se quiser. Se você quiser poner em seu pé e hablar, golpear seu peito e hablar. Porque a promessa de Deus para nós outros é esta, José Fuentes. Mientras temos promessa de Deus, Deus não permite que morremos. Escute isto. Mientras temos promessas de Deus, não vamos morrer. E Ele está falando, te guardarei hasta que mis promessas sejam cumpridas em sua vida, na vida de sua família. Você vai estar vivo para aplaudir e agradecer a Deus pelas promessas que Ele tem hecho a você, a seus filhos, a todos aqueles que fazem parte de sua casa. Está feliz? Agradeça a Deus. Quem tem promessas de Deus, vive mais. Porque mientras as promessas não se cumprem, Senhora, em sua vida, Deus não permite que o diabo te leve, que a morte te leve. Você vai permanecer. Se enfermar, Deus vai te sanar. Se passar problema, Deus vai te ajudar, a promessa, hasta que todas as promessas de Ele em sua vida se cumpram para a louvor e a glória de Deus. Vale a pena servir a esse Deus, não? Irmãos, te ajudei e te guardarei, e te darei por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredad. Promessa para Cristo, restaurando Israel, restaurando todo o povo de Israel. Tuvo promessa. Cristo, quando veio na terra, Ele veio com uma missão. A única missão da terra, Rosillo, que Cristo veio, salvar o povo de Deus. Aquele povo que através do pecado em Adão e em Eva, foi destituídos da glória de Deus. Aí vem Cristo agora. Vem Cristo agora, com um projeto de salvação. Um projeto muito grande de salvação,
que involucrava a vida própria de ele. E ele veio. Mas aún no Cristo venindo pascual com esse projeto de salvação, foi rechaçado por el pueblo de Israel. Foi rechaçado por reis, foi rechaçado por sacerdotes, foi rechaçado por nações. Foi rechaçado, sim. Nosso Cristo venindo com promessa de salvação, com promessa de restauração, com promessa de vida eterna para nós outros. Aún o mundo rechaçou a ele. Cuspiram em sua cara. Cuspiram, abusaram de ele. Fizeram carregar na cruz pesada. Nosso Cristo foi posto na corona de espinhas em sua cabeça. Ele sofreu. Ele, quando estava em el cielo, Deus, que tem poder de destruir, de matar e de dar vida também. Quando vem e nasce na pança, na barriga de uma mulher, ele vem como Deus homem, é Deus que se hizo homem para salvar a humanidade. E esse Deus foi rechaçado pela humanidade. E hasta hoje, se pergunta para alguém: você rechaçaria a Cristo? Muitos falam: não, eu não rechaçaria a Cristo. Mas há muitos rechaçando a Cristo aqui em nossa igreja. Há muitos cambiando um culto de bendição, de aprender, de crescer, por um trabalho de $100 por dia, de $200 por dia. Há muitos que não estão entendendo a obra de Deus e seguem ignorantes a respeito das coisas de Deus. Nós outros não venimos à terra com esse objetivo de trabalhar, de ganhar dinheiro, de casar e quedar peleando. Isto não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus com nós outros é criar um povo inteligente, capaz de tomar decisões e tomar as melhores decisões. E não há melhores decisões senão adorar a nosso Deus. As primeiras famílias foram criadas e viveram em la mera presença de Deus em Edém. Mas aonde o diabo veio e convenceu a eles a adorar ao diabo. E eles deixaram. E através de nossos padres allá, pecamos, destituídos da glória de Deus. Mas Deus, por amor, por carinho, por misericórdia, por sua bondade, Deus enviou seu Filho para poder salvar-nos. Mas hasta hoje, em Montreal, em Brasil, em México, em China, em Estados Unidos, em sua casa, há gente que não está entendendo o mistério da salvação, não está entendendo o mistério da graça de Deus, e vive uma vida conforme o que você quer, aquela vida que você está escorrendo, e você não está malo. Você tem todo o direito de não vir aos cultos de domingo. Você tem todo o direito de deixar o serviço de miércoles para ir trabalhar ou ir para a festa. Você tem todo o direito de não vir e participar da obra de Deus full time. Você tem todo o direito, porque Deus te deu este direito. Este é um direito que todos temos, de escolher. Mas nós outros somos responsáveis por nossas escolhas. Aquilo que você escolha é aquilo que você vai responder para Deus. Aquilo que você escolhe é o que você vai dar conta para Deus. Agora, no livro de Jeremias, capítulo 29, habla que nós outros temos direito de escolha. Podemos escolher o que queremos ser, se queremos estudar ou não, se queremos trabalhar de cosechar ou não, se queremos trabalhar em McDonald's ou não. Você escolhe, mas Deus está falando hoje para você, está falando todos os dias. Ele habla assim para todos nós outros. Você
pode escorrer. Você tem boas ideias também, mas deixa eu comunicar a você. Meus planos são muito melhores que os teus. Você tem planos. Você tem planos. Você escolhe como completar seus planos. Você vai escolher. Eu estava falando isso ayer com David. Ele estava falando comigo. Você escolhe como passar a vida em la terra. Trabalhando, fazendo a vontade da sociedade, Facebook, Google, whatever. Trabalhando, fazendo o que quer. É um direito suyo. Só que uma garantia nós outros temos. Você não vai chegar a lugar nenhum com seus planos. São buenos, mas são buenos para o físico, para a terra. Porque você está pensando, quero juntar $10,000 até o final do ano. Quero pagar minhas dívidas todas de uma vez. Mas deixa de falar, existe um diabo na terra. E solito você não pode lutar contra seus dívidas, contra seus problemas e contra o diabo. Solito você não vai. Por isso Deus habla, seus planos são buenos. Pagar suas contas, trabalhar, fazer dinheiro. Mas os planos que eu tenho a seu respeito é muito melhor. Por quê? É melhor porque a parte que são planos de vida, planos de paz, planos de vitória, eu estou de seu lado. Se entras em uma batalha contra o inimigo, eu batalho com você, hasta você sair vitorioso. Você pisar em espinhas porque está tão preocupado com o dinheiro, com as coisas, eu vou pisar em las espinhas para te socorrer, porque eu sou tu Deus. Eu quero estar contigo. Seus planos são buenos, mas os de Deus são muito melhor. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa, muita atenção, para ver se vocês cambiam a memória, a vida de vocês, a forma de viver. A gente que passa a vida batalhando, e só encontra batalha em sua casa, batalha com o marido, batalha com Deus, batalha com tudo, e não prospera, não faz nada. Vive a vida, entra anos, sai ano, devendo, trabalhando para pagar contas e fazendo coisas que não deveria. Trabalhando dia e noite, porque o trabalho vai me dar, se trabalho 40, eu ganho 500, se trabalho 80, ganho 1.500, porque também paga o overtime, e vive correndo e não para. Deixa de eu falar para você. Para de lutar solitos, para de correr. Invita Deus para te ajudar. Invita o Espírito Santo de Deus para te ajudar. Exemplo desta igreja. Juan Cifuentes, hablaste bem. Começamos nossa igreja em Norman Park, em um lugarzito chiquito. Se for um pastor que tiver uma mente do tamanho daquela igreja, nós outros estaríamos aí hasta hoje. Há quantas igrejas que têm um lugar em outras igrejas arrentados por aí, paga $150 por mês e estão aí. Não arregla, não cresce, não tem nada. Anos depois cierra a porta. Por quê? Porque querem batalhar solitos. Esta igreja, começamos em Norman Park. Com 1 ano, compramos este lugar. E não tivemos medo e nem temor. Salimos de allá, venimos para cá. Um quartito, limpamos um banheirito. David quedou preso nesse banheiro, quedou quase 2 horas, quase morrendo aí adentro. Tudo muito chiquito, tudo muito escasso. E Deus foi nos prosperando. Porque a palavra para esta igreja é: confia em Deus, descansa em Deus, não corre solito, porque Deus
está para segurar em nossas mãos, em nossa caminhada. Vamos acordar que há um Deus em el cielo. E sem Ele, nós outros não podemos passar por esse deserto e sair vivo de allá. Portanto, nossa igreja aprendeu a confiar em Deus. Esse pastor aprendeu a confiar em Deus. No princípio, não tinha dinheiro nem para ir no McDonald's. No princípio, não tinha dinheiro nem para comprar leite para Dave. Entende? Mas nunca pedimos dinheiro a nadie. Nunca saí por aí, por favor, me dá uma botella de leite, porque meus filhos estão para... Nunca. Sempre que faltava leite ou carne, arrodilhava eu e minha esposa, e meus 2 filhos chiquitos, arrodilhávamos e orávamos a Deus. E falava: Senhor, nós outros somos obreiros tuyo, e necessitamos de comer e beber. Nossos filhos necessitam de leite, eu sei que sabe isso, mas tu está pedindo para que nós outros possamos orar. Sempre oramos, sempre buscamos a ajuda de Deus em primeiro lugar. Deus foi trabalhando, nossa igreja foi crescendo, desenvolvendo. E o que passa, irmãos? O que passa? Vocês têm um bom exemplo de família aqui. Nunca quedei aqui pedindo dinheiro para nada. Passei 6 meses sem ter carro para ir para o Walmart. Quem conhece nossa igreja sabe. Eu quedei sem carro por 6 meses. Eu já fui em sua casa, Hugo, pedir carro emprestado? Hugo, já fui em sua casa pedir carro emprestado? Para pegar? Eu já fui em suas casas pedir carro emprestado? Quedávamos dentro de casa, porque não tínhamos carro. Vamos passar por ele lugar, mas vamos passar vivendo em esperança que Deus vai cambiar essa situação. Quando chegava, acabava a comida, eu pedia a alguém: venga aqui, me leva no Walmart para comprar. Venia com o carro, me levava em Walmart e comprávamos e traía e muito agradável. Necessita del carro para... Não. Estamos bem. E sabe o que esse texto está falando para nós outros? Que quando você está passando por dificuldade, mas aprende que Deus está passando contigo, que Deus está segurando sua mão, que Deus não vai te abandonar nunca. Esses momentos de dificuldade, Deus está trabalhando para quando chegar o momento exato, Ele vai te glorificar, Ele vai te poner arriba e vai acordar do tempo de sofrimento e vai te fazer 2 vezes mais, 3 vezes mais aquilo que você necessita. Deus vai multiplicar, porque aquilo que o diabo quitou, ele vai ter que devolver 2, 3, 4 vezes, 7 vezes, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que não importa estar passando por dificuldade, desde que Deus está passando com ele. Aqueles que esperam em Deus, somos como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E aqui estou eu, para contar as histórias. Aqui está minha família, meu filho formando em engenharia, meu outro filho allá, todos bem, todos vencendo, sem necessitar de eu ir trabalhar 2, 3 vezes por dia, ou por noite, ou por semana. Deus tem cuidado de nós outros. Deus tem cuidado, mas porque nós outros cuidamos de estar na presença dEle. Ayer, meu filho David sentou no carro comigo. Ayer não, hoje por la manhã, quando fomos tomar um café, nós outros estávamos falando. David, vem cá. Certamente isto serve para alguém. Como que funciona para trabalhar, como no 3º ano, as pessoas quedam tristes. Mire, escute, testemunho de David. Pues, estaba hablando con mi papá mañana, porque muchas veces cuando llegan en el 3º año de la universidad, especialmente los que están en ingeniería,
tiene que tener un trabajo para hacer durante el verano, como un internship o un co-op. Tiene que tener algo porque siempre cuando llega en ese punto ya tiene la experiencia suficiente para recibir un trabajo este verano, ¿no? Ahí en la escuela están puchando a los muchachos que consiguen un trabajo, un internship, y muchas veces los que no consiguieron un trabajo quedan devastados, como completamente tristes, destruidos, como yo no conseguí en la vida, no voy a conseguir nunca más un trabajo y todo, y quedan todos tristes en sus casas. Yo estaba hablando con mi papá hoy, que yo no conseguí un trabajo este verano. Ustedes conocen mi vida, saben que el verano pasado conseguí un trabajo para trabajar con ingeniería de computación, pero este verano no conseguí nada. Yo apliqué para varias compañías, hice entrevistas con varias compañías, pero en el final, a las 9 de la mañana todos los días, abrí los emails. Unfortunately, we cannot have you for an internship. Y todas las mañanas yo quedaba así, ay, no conseguí trabajo. Pero lo que hace diferencia en mi vida es que todos los días también yo oraba para que Dios abra la puerta para mí. Si fue Dios para yo trabajar, todos los días oraba, pedí a mis padres para orar, pedí hasta la iglesia a veces, ora por mí para abrir puertas para un trabajo y todo. Pero lo que para mí fue un research para hacer verano con un profesor. Yo no estoy triste porque no recibí trabajo, porque todos mis amigos son todos, ay, David, no conseguí trabajo, no soy, pero yo hablé con mi papá que yo confío en Dios. Mi mañana está en las manos de Dios. Yo solo me preocupar con el día de hoy, si tengo mi comida para hoy, si tengo mi cama para dormir hoy, pero mañana está en las manos de Dios. Hermanos, eu quero feliz. Eu quero feliz porque ele não falou completo. Esse ano ele está ocupado com a obra da igreja, gastando todo o dinheiro fazendo obra. Ele não vai ter dinheiro para me apoiar, a meu estudo, meu departamento. E este ano não vou ganhar dinheiro nenhum, nada vai me ajudar. É o terceiro ano, nada vai me ajudar. E agora eu vou ter que socorro em Deus. Pediu socorro para Deus e chegou para mim, papá, este ano eu não estou mirando ajuda de nada. E eu falava, Deus proverá, hijo. Deus proverá. Don't you worry, estudia, haga suas coisas e Deus proverá. Quando foi janeiro ou fevereiro? Janeiro, mês de janeiro, ele checou a conta do banco, Bank of America, tinha $7,000 depositados em sua conta. Ele falou, papá, já tenho dinheiro para apartamento, tudo. Estou bem de novo, não necessito você pagar prestação de carro hasta não sei que dia, estou bem. Eu falei, o que passou? Alguém depositou $7,000 na minha conta. Aí depois foi descobrir, era a própria escola, não? A própria escola, a própria universidade dele depositou $7,000 on his account. So, irmãos, quando nós outros padres ensinamos nossos filhos desde chiquito a servir a Deus, quando passar por problema, poner em las manos de Deus, é filhos assim, filhos que passam por situações, mas passa na presença de Deus, passa orando, igualito de eu passei, ele está passando, igualito, e nós outros vamos vencendo batalha por batalha. Esta igreja foi assim. Nós outros começamos a construção com um plano de fazer, fizemos menos do tempo que nós outros programamos. E, irmãos, lo que as pessoas falavam que eu ia gastar aqui, eu pensava, vou ter uma dívida por pelo menos 50 anos mais. E quedava aí, mas por la graça de Deus, tudo está under control. Nossa igreja está aqui, eu nunca saí
desesperado, sempre dedicando minha vida full time na casa de Deus, na presença de Deus, e confiando que Deus vai abrir portas, uns irmãos com 500, outros com 400, outros com 100, outros com 5.000, outros com 3.000, outros com 4.000, e eu não pedia nada assim, ei, por favor, não, 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 não. Cada um de coração aberto venia, aqui pastor me parte, aqui está me parte, aqui está me parte, aqui está me parte, e juntando tudo, nossa igreja está aqui. Já estamos aqui. Já estamos vivendo momentos que às vezes muitos aqui nunca imaginavam. Eu tenho absoluta certeza que muitos aqui nunca imaginavam de um dia sentar em um lugar como este, quando vê uma igreja tão simples como lá nossa. Está mirando essas 4 cias que está? 12 aqui azul? Essas são as cias que vai estar aí. Dentro desses 3 dias, mantendo 4 aí por mientras, dentro desses 3 dias vamos ter 400 destas cias. Aqui, para Tifton, e para esparrar por onde queira, hasta poner cias aí afuera. E essas são as cias que vamos ter. E assim, sem batalha, sem luta, fazendo a obra de Deus. Mientras fazemos a obra prosperar aqui, Deus está fazendo suas vidas prosperar aí, porque nada para de servir a Deus. Que culto tremendo hoje! Que forma de alabar, as dançoras, os projetos que temos, os grupos de alabança, todos assim cantando e assim, hasta errando a música, porque está, uau, será que isso é nós outros mesmos? Será que isso é? Quando Deus está no negócio, as coisas funcionam assim, as coisas saem da base e subem para o louvor e para a glória de Deus. É isto que estamos falando. Mira que um dia, um pastor falou para mim, e se tudo isso for mentira, essa coisa de ir para o céu, essas promessas, se tudo isso for mentira, eu perdi minha vida inteira alabando a Deus, e depois isso tudo é mentira, porque não tem nada provado que... E, falando, hoje, nós outros miramos que Jesus também habló lo mismo, mira, escute isso. Pero yo dije, Jesus hablando, yo dije, e sem proveito, e consumido forças, pero mi causa está delante de Jeová, e mi recompensa está com Deus. Ei trabalhado em vano, irmãos. Às vezes, uno pensa, será que é em vano estar nesta batalha? Venir ensaiar jueves? Estar aí ensaiando lunes? Será que isso vai levar nós outros onde? Estar aqui domingo, despertar temprano, depois de uma semana de trabalho, despertar às 9, venir aqui, escola dominical, depois um culto. Isso não é em vano? Será que é assim mesmo? Será que estamos servindo a Deus? Muitas vezes nossa mente queda fazendo perguntas, mas nosso Deus responde, nada é em vano, porque mientras nós outros estamos trabalhando, Deus não para, Deus também está trabalhando, e o final de tudo isto é o que nós outros acabamos de ler. Não terá hambre nem sede, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericórdia, los guiará e los conduzirá a mananciales de água. Isto é Deus, irmãos. Isso é as promessas de Deus para nós outros. Não teremos sede, nem hambre, nem necessidade de nada. Quando nós outros servimos a Deus, ponemos nosso coração em la obra de Deus, quando nós outros buscamos a Deus com essa seguridade, tranquilo, é como David falou, estou preocupado com hoje, eu já comi 2 vezes hoje, e você comeu quantas vezes? Comeu 2 vezes também? Todos nós outros comemos 2 vezes, tomamos café hoje, está bem, tomorrow is another day,
Tomorrow is another day. Amanhã é outro dia. E assim como os pajaritos também comeram todo o dia, buscaram as cositas, comeram e terminaram o dia feliz com pancita llena e foram dormir em las árvores. Assim somos nós outros quando confiamos em Deus. Deus cuidou hoje, descansa. Amanhã Ele vai seguir cuidando. Amanhã tudo vai estar bem. Porque quem está no controle de tudo é Jeová. Jiré, el que provê. Jiré, el que provê. Não vai faltar nada. Por acaso lhe faltou alguma coisa? Nada, disseram eles. Nada. Entrega, irmãos. Descansa, irmãos, em Deus. Confia em Deus. Não quer fazendo as coisas pensando que é pagar, é ganhar. Não haga isto. Confia que há um Deus. Quer sua alabança. Quer seu tempo. Miércoles, domingo é nosso tempo de alabar a Deus. Não cambia isto por nada. Porque é o mesmo você está cambiando Deus por dinheiro, cambiando Deus escuspindo em Deus, abusando de Cristo, como os outros fizeram. Quem rechaçou, você já sabe, Deus não rechaça nossos pedidos, nossas orações. Deus não rechaça quando nós outros confiamos e ponemos nossa vida em las manos de Ele. Portanto, me conservo nesta noite. Hoje nós outros estamos aqui predicando, hablando, que Jesus também, Ele veio para restaurar Israel, veio para ser restaurado. Israel pecou, perdeu, um dia estava, outro dia estava, mas Deus deu sempre oportunidade para a vida de eles, para que eles pudessem levantar e prosseguir suas caminhadas. Hoje está nós outros na igreja aqui, fazendo os mesmos planos de Deus. Um dia estamos caminhando muito, outros dias caminhando mais despacio, mas sabemos que Deus nunca nos abandona. No projeto que Ele tem por nós outros e para nós outros sendo fiel a Ele, Ele vai cumprir com todas as suas promessas. E a promessa é que nada vai morrer sem que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Isto é promessa de Deus. Isto nós outros podemos guardar em nosso coração. Irmãos, esquece desse mundo. Tudo que você fazer em este mundo é em vano. Tudo que você faz aqui é em vano. É apenas para algum tempo. E depois você vai se ver na presença de Deus. Para entrar no gozo ou para ir para o inferno. Wake up, Ismael de Coffee. Isto aqui é uma caminhada para a terra prometida. E Cristo é aquele que está nos levando através de seu sangue para viver um dia com Ele. Isso aqui não é rogo, irmão. Vocês, muitos não conhecem, não vêm à igreja, não aprendem a palavra. E pensa que isso aqui é um roguito, de vir à igreja, de ir trabalhar por la manhã. Isto não é rogo, isto é obra de Deus. Wake up and smell the coffee. Nós outros estamos aqui hoje justamente por isso, para agradecer a nosso Deus, porque Ele tem sido fiel com nós outros, tem sido fiel com minha família, tem sido fiel com esta igreja. Nosso Deus não falha, nunca falhou e nem falhará. Hoje estamos aqui, voltando para nossa casa, quedamos 3 meses por allá, e antes de domingo, em um dia anormal, que nós fazemos muitos cultos no sábado, estamos aqui para agradecer, para falar, Senhor, hasta aqui o Senhor tem nos ajudado, e por isso estamos gozosos, estamos alegres, e vamos seguir fazendo sua obra. Portanto, nós outros vamos invitar o grupo de alabança para entrar. Se já está por aí, venha para cá, porque nós outros vamos cantar um corito
e vamos orar. Vamos tirar um período de oração, agradecer a Deus por tudo que Deus ha hecho em nossa vida, em nossa igreja, por el ministério, por la família, por seu trabalho, por ter mejorado, porque pude comprar lentes novas. Tudo, irmãos, é motivo de agradecer a Deus. Ramon e meu irmão Ramon e sua esposa, a esposa de Ramon, homem? Hã? Você está falando aí, eu escutei alguém falar Gudélia, escutei alguém falar não sei o que, porque é Lucinaida, irmãos. Lucinaida, venga cá, essa pareja, antes de cantar. Pode cantar despacito aí, assim.